Não me toque, estou cheia de lágrimas. A inspiração foi Clarice Lispector. E o trabalho de construção e concepção dessa obra, que foi que teve como lugar de execução a Biblioteca Pública do Estado, foi exatamente entrar dentro da vida misteriosa, impactante da escritora Clarice Lispector. Tivemos esse título, dei esse título porque encontrava na Clarice uma interrogação absoluta daquele ser tão criativo e tão inusitado e tão profundo. Então, se esse vídeo é para falar de criatividade, eu acho que Clarice Lispector é tudo isso. E a gente chegou perto dela, entramos dentro da vida dela e conseguimos fazer um trabalho que andou por todo o país. Belém, Acre, Manaus, Rio de Janeiro e também o Rio Grande do Sul. Tivemos em várias cidades do Rio Grande do Sul. Fizemos 60 apresentações. Cada apresentação nos dava uma sensação de que era um recomeço, porque a cada momento, conforme a necessidade e a resposta do público, a gente fazia mais e mais, né? Tivemos sempre público. Para mim, o público mais inusitado e que mais me deu alegria no coração foi em Recife, onde Clarice Lispector morou durante a sua infância, e teve nos livros ela declara esse amor pelo mar. E fazendo o trabalho, depois tínhamos uma discussão e que a gente faz em todas as obras, abrimos para discussão do trabalho, e tinha na plateia uma amiga da Clarice Lispector e disse para nós: vocês fizeram ela era isso mesmo. Então isso foi para mim um bálsamo assim na minha alma, e também enfrentar um público que conhecia profundamente Clarice Lispector, porque os alunos do primeiro grau estudam Clarice Lispector em Pernambuco. Então foi muito interessante. Verde Intenso foi uma obra intensa. Abrimos o trabalho, abrimos as primeiras fontes de estudo com o estudo do Pampa Gaúcho. Nós queríamos falar um pouco do Pampa. E isso a dança tinha visitado, mas através da dança folclórica, da dança tradicionalista, né? Apontando as tradições do nosso estado. Eu queria falar de outra coisa, eu queria falar da imensidão do Pampa, eu queria falar do machismo, das mulheres que são amordaçadas um pouco por esse machismo, das mulheres saindo quase toda a pele, né, para se entender como ser. Por exemplo, a esquila de uma ovelha é mostrado na obra como se fosse um homem tirando a pele de uma mulher para ficar sendo propriedade dele, né? Tem outras coisas que apareceram na obra também muito interessantes, que falam desse pampa, né, gaúcho. Acredito eu que esse trabalho tenha sido um trabalho de memória também, que eu morei 29 anos na fronteira oeste, e cada momento do espetáculo parecia que eu estava viajando de Porto Alegre para Alegrete, né? E vendo aquelas imagens que me eram tão comuns, né? E passaram a ser uma memória dentro da minha vida. E nessa memória eu me segurei para fazer a criação. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho que não tinha música, e foi chamado, depois do trabalho pronto, foi chamado o James Corrêa, que fez a trilha sonora para o Verde Intenso. A direção cênica foi da Camila Bauer, e no final eu uso a música do Vitor Ramil, Loucos de Cara.
É um trabalho muito interessante, porque além de tudo teve uma, uma experiência de olfato, pois toda a peça no final ela fica impregnada com o cheiro da erva mate, através dos movimentos dos bailarinos. Simões Lopes Neto também é citado através de um bailarino com uma piada, né? E nós temos uma sensação naquele momento, naqueles instantes que estamos lá, cada um de nós, de estarmos chegando próximo de uma realidade do nosso Rio Grande do Sul, que não é tantas façanhas, é tantas façanhas que nós tivemos que passar para estar aqui, né? E fazendo o que estamos fazendo. E parece que os gaúchos ainda continuam fazendo façanhas de dificuldade em continuar existindo. Eu acho que isso faz com que a gente fique mais criativo. Meu nome é Clarissa Gomes, eu sou bailarina da GEDA Companhia de Dança Contemporânea desde 2011 e fui bailarina do espetáculo Verde Intenso. Eu acompanhei o processo de criação desse espetáculo desde o início, desde as primeiras pesquisas relativas aos costumes e à cultura do Rio Grande do Sul, até as propostas coreográficas feitas pela coreógrafa Maria Valesca. Eu poderia dizer que foram muitas contribuições que esse espetáculo trouxe, tanto para o elenco, que pôde conhecer um pouco mais da história e dos costumes do Rio Grande do Sul, quanto para o público que assistiu, que prestigiou esse espetáculo. A temática e a forma como Verde Intenso tratou a cultura gaúcha foram inovadoras, digamos assim, porque costumeiramente a gente vê a temática do Rio Grande do Sul, os seus costumes, a sua cultura, em espetáculos que são manifestações folclóricas ou tradicionalistas. E o Verde Intenso aproximou esses costumes e essa cultura da linguagem da dança contemporânea. E isso fez com que essa abordagem não fosse romantizada como geralmente nós apreciamos a cultura gaúcha nos palcos, mas sim ela foi feita de uma forma crítica. É um espetáculo que valoriza a cultura gaúcha, mas ele critica também o que deve ser criticado da cultura gaúcha. E por se tratar de um tema relacionado à cultura e aos costumes gaúchos, esse espetáculo aproximou pessoas que não costumam assistir dança contemporânea desse tipo de manifestação de dança. Então eu pude ver na plateia várias pessoas que estavam indo assistir pela primeira vez um espetáculo de dança contemporânea e se sentiram convidadas pela temática do espetáculo, que tratava sobre esses costumes, principalmente da região do Pampa Gaúcho. Uma outra proposta que a GEDA tem é fazer um trabalho e também outro espaço alternativo, quais sejam bibliotecas, escolas e eventos ligados à literatura. Esse trabalho chama-se Uma Noite para Criar e um Dia para Dançar. Consiste em que os bailarinos ficam num lugar que o próprio contratante nos indica, e a gente passa a noite inteira nesse lugar fazendo uma criação sobre uma obra literária. Esse trabalho foi frutífero porque começou a acontecer na Biblioteca Pública de Porto Alegre, foi para algumas escolas no interior do Rio Grande do Sul, que foi muito interessante, porque houve participação do autor do livro indicado, com a discussão do livro indicado pelos bailarinos, e acho que foi, vamos dizer, foi um êxito, foi um sucesso quando nós fomos convidados para estar na Flip, em Paraty. O trabalho, como eu disse, é de ficar uma noite inteira para criar e outro dia para dançar. Nós ficamos dentro de quase uma capela em Paraty, e no outro dia apresentamos o nosso trabalho em cima de um livro chamado Hoje é um Dia Morto, que teria sido premiado pelo Sesc
naquele ano. Foi um trabalho muito interessante que coroou essa iniciativa e essa ideia. Apesar de, quando o trabalho acontece nas escolas, é muito interessante também. Aliás, todos os públicos são muito interessantes e sempre a gente tem retorno para continuar fazendo. 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Sim, mas isso aí foi a continuação do continuação daquele. Tá. A obra coreográfica Às vezes eu calo tem como ponto de partida um aspecto não tão explorado dentro da avalanche de produtos comercializados, como canecas, camisetas e outros objetos. Com a imagem dessa mulher, Frida é revelada nesta obra pela intensa resiliência física e psíquica, mas também por uma submissão ao amor de Diego Rivera. A soma das dores, o acúmulo de amputações, as transgressões emocionais e o prazer físico perpassam pelo filtro de pequenos lutos que compõem seu alicerce, transformando em uma mulher revolucionária. Frida, com seu corpo surrealista, aos pedaços, entre o feminino e o masculino, entre o leito e as manifestações políticas e ideológicas, sobrevive em um tempo de espera. Enquanto isso, transforma os pincéis em muletas para a sua sobrevivência. Da cadeira de roda, fez um veículo para desbravar e conquistar caminhos tortuosos. De sua cama, faz seu ateliê e encontra no espelho que a reflete uma esperança e um modelo para si mesma. Foi assim que foi concebido Frida Kahlo. Uma Frida de luto, uma Frida que sofria dores, tanto emocionais quanto psíquicas. Tive a sorte de encontrar uma bailarina que se dedicou a essa construção, que é a Graziela Silveira. E também tive sorte de ser acompanhado por uma ficha técnica que vocês me permitem ler, que é de bailarina dublê Clarissa Gomes, trilha sonora original e operação de som Vitória Azevedo, participação especial na trilha sonora Giovanni Capelletti, desenho e operação de luz Carol Zimmer, criação e projeção de vídeos Fernando Muniz e Paula Pinheiro, cenografia e figurinistas Antônio Rabadan, a minha pesquisa, a pesquisa preciosa da Consuelo Valando e o texto da Consuelo também, fotografias Sabrina Van Elden, assessoria de comunicação Silvia Abreu, produção administrativa Aresta Cultural e produção executiva Ana Paula Reis. A realização foi da Cápsula Produções Culturais. Essa minha aventura que encarei junto com a Graziela e toda essa equipe rendeu um espetáculo que teve muita aceitação no público, apesar do nosso medo. A gente se atirou num abismo, um abismo que poderia não dar certo. Que as pessoas, quando vão assistir Frida, pensam numa Frida colorida, uma Frida da caneca, né? Uma Frida da camiseta. E nós colocamos uma Frida de luto, uma Frida que denunciava o amor abusivo que ela teve por Diego Rivera. Nós estamos prontos para voltar em 2022 e eu entrego esse trabalho e em homenagem a todas as mulheres que sofrem amores tóxicos e abusivos. Eu vou deixar que a Graziela fale um pouco sobre esse trabalho e depois as imagens desse espetáculo. Então, esse espetáculo, ele é inspirado na vida e na obra da artista plástica mexicana Frida Kahlo. Mas mais do que inspirado na vida e na obra da Frida, é inspirado no corpo da Frida, na doença dela, nas doenças, né, na vida que ela teve e nas dores que ela teve, na imobilidade que ela teve em diversos momentos da vida em que o corpo dela modificou a trajetória dela de alguma forma, né? Então, assim, é um espetáculo de dança contemporânea feito sobre a imobilidade. E esse foi o primeiro desafio. Então, esse espetáculo
O desafio era esse, de falar sobre imobilidade num espetáculo de dança contemporânea e de não trazer para o palco aquela Frida Kahlo que a gente está acostumado a ver por aí, né? Aquela Frida Kahlo toda colorida que estampa canecas, almofadas, camisetas, agendas, enfim. Para além do ícone fashion, mas de ver quem era esse corpo que fez tudo, que fez essa revolução estética, né? Então, como surgiu? O espetáculo surgiu na cabecinha da Maria Valeska Van Helden, que é a coreógrafa, diretora desse espetáculo. Não digo que o espetáculo surgiu inteiro assim, mas a ideia do espetáculo, né? Foi ela que teve a ideia de falar sobre isso. Sobre esse corpo da Frida, sobre como era esse movimento da Frida, ou sobre como esse corpo não se movimentava ou se movimentava, e quais eram as questões que envolviam esse corpo e essa mulher, né? Então a Maria Valeska me convidou para interpretar esse espetáculo. Não para interpretar a Frida, mas para pensar essas coisas corporalmente, né? Para tentar traduzir corporalmente todas essas questões que ela estava pensando em falar. Ou de buscar uma forma de colocar corporalmente essas questões das dores, das imobilidades, dos cerceamentos de movimentação que a Frida passou durante a vida dela, de como colocar isso em cena enquanto dança. Então, por que eu? Você tem que perguntar para a Valeska, mas eu sei, ela me disse, porque eu tenho esse meu jeitinho fofo de ser, que eu sou uma pessoa... porque eu sou uma bailarina que tem essa trajetória com a dança contemporânea, que eu construí junto com a gente da companhia de dança, né? Mas eu também sou uma bailarina de dança flamenca, bailaora, como a gente chama. E não que o flamenco apareça no espetáculo, porque eu não danço flamenco neste espetáculo, mas o caráter, né, do flamenco, essa coisa de em alguns momentos ser muito calmo, muito tranquilo, muito imóvel, em outros momentos ter muito movimento, ser muito intenso, muito ágil, muito rápido, e esse universo do flamenco de versar sobre todos os temas que envolvem o ser humano, todas as temáticas que envolvem de alguma maneira a vida humana. Então a Valeska achou que essa característica, ou que essas características do flamenco poderiam ser interessantes para a obra sobre a Frida Kahlo. E aí me convidou para pensar isso junto com ela. Depois de ler o livro, depois de ler sobre ela, depois de pesquisar sobre o corpo dela, porque isso é importante que a gente diga, todos os espetáculos da companhia de dança tem muito de pesquisa, se pesquisa muito sobre os assuntos que se quer dançar, a gente lê, a gente investiga, a gente vê filme, a gente corre atrás das obras, a gente pesquisa todo esse universo sobre aquele assunto que a gente está tratando naquele espetáculo. A gente sempre busca referências em outras, ou em outras artes, ou isso, né, em outras pesquisas sobre aquele assunto. E a gente se municia muito dessas, né, referências. Então, ela sofreu esse grave acidente e por causa desse acidente, ela ficou muito tempo presa, né, imóvel. Ela teve que ficar imóvel na cama porque ela tinha então uma série de fraturas e vários ferimentos graves. Ela ficou tempo internada no hospital e depois ficou muitos meses, 1 ano praticamente, em casa, imóvel, na cama, né? E ela, enfim, e esse acidente trouxe questões, não problemas, mas questões físicas para ela, né? Que acompanharam ela ao longo da vida. Então, eu nunca precisei ficar assim, imóvel, né? E eu quis sentir então no início um pouco essa imobilidade, como é ficar parada. Então os primeiros experimentos foram isso.
Então, quando eu fui chamada para fazer esse espetáculo, eu brinquei que era porque eu tinha uma lesão no quadril. Eu tinha acabado de descobrir uma lesão no quadril, que me traz uma limitação, mas eu tenho um certo cuidado que eu tenho que ter com alguns movimentos, né? E a Frida tinha uma questão com uma das pernas, né? Que ela tinha tido poliomielite, então ela tinha uma perna mais fina que a outra. Só que é engraçado que ela é a outra. A perna que ela, com a qual ela lidou a vida inteira e que trouxe uma movimentação diferente para ela e diferentes questões para ela, era a direita. No meu caso, o quadril, que tem uma coisa que me traz uma certa limitação, ou que eu preciso ter um certo cuidado, ou que é o lado esquerdo. Enfim, mas isso é essas coisas, né? É o nosso... Como que a gente age, o que esse corpo que somos nós, que é o que a forma que a gente interage, que a gente quer visto no mundo, né? Como que isso, o que essas condições corporais como elas nos afetam, o que elas levam para nossa vida, né? No caso da Frida Kahlo, ela teve uma vida de muita dor física, de algumas limitações físicas mesmo em alguns momentos. E isso se vê muito nas obras dela, né? E que, por outro lado, não limitou ela, não impossibilitou ela e acompanhou ela em tudo que ela quis fazer. É por isso também que a gente começou falando da imobilidade, mas depois a gente partiu rápido para a mobilidade. E aí eu trabalhei com alguns elementos cênicos que acompanharam a Frida durante a vida dela, de alguma forma ou de outra. A gente teve um experimento com as muletas, e é isso, experimentar é exatamente isso, gente. Pega um par de muletas, vai para uma sala de ensaio. Até eu me lembro que a cena das muletas a gente construiu no Laboratório da Dança, aqui em Porto Alegre também, que era o espaço da Isabel Viladino, né? E que a Luciana Dariano também dava umas aulas ali. Mas o processo de construção em si foi baseado muito nisso, no corpo, na fragilidade do corpo, na imobilidade e de como essas questões criam uma outra corporeidade, né? E de que forma é essa corporeidade. E é disso que a gente está querendo falar, de como aquele corpo fez a Frida Kahlo ser, ou aquele corpo é parte da Frida Kahlo, né? É uma das questões, né, que explicam por que a Frida Kahlo foi a Frida Kahlo. Porque ela era aquele corpo, né? Se ela tivesse tido outro corpo, ela teria sido outra pessoa. Enfim. Então eu acho que outra pessoa mesmo, digo, óbvio que fisicamente seria outra pessoa, mas eu tô falando realmente outra pessoa. Ela sentiria coisas diferentes, a interação dela com as outras pessoas teria se dado de maneira diferente. Então a interação dela com outras pessoas teria se dado de uma forma diferente. Então ela realmente seria uma outra pessoa, né? E então é um pouco sobre isso que falo, às vezes eu calo. Eu tô com muita saudade de dançar ele de novo. É um espetáculo que eu gosto muito. E que eu guardo boas e tristes memórias da época de construção do espetáculo e das vezes que eu dancei ele. Tem alguns momentos que coincidiram então com essa coisa da perda da minha mãe, que foi um momento difícil. Mas de uma outra forma também foi uma maneira de artisticamente trabalhar essas questões. E também ajuda nessa parte, né? Que eu acho que é isso, em todos os espetáculos a gente sempre põe uma questão nossa nele. É um espetáculo sobre a Frida Kahlo, mas não é a Frida Kahlo dançando, é a Graziella Silveira fazendo aqueles movimentos e pensando sobre essa realidade ou sobre essa experiência que foi a Frida Kahlo com aquele corpo, né? A Frida Kahlo. E, enfim, então é sempre partindo do eu, né? Do meu corpo. É o meu corpo em cena tentando falar sobre todas essas questões.
falar, entre aspas, né? Tentando sentir todas essas questões, tentando passar por todas essas sensações, tentando conversar com outros corpos que estão assistindo aquilo tudo, né? E é muito interessante a discussão que eu acho que às vezes o Kahlo propõe, que é essa questão dos outros corpos possíveis, né? Então é isso.